Oi, alunos! Vamos finalizar a aula da semana retrasada sobre corrente russa e depois a gente vai ver o assunto novo, que é sobre radiofrequência. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. A tela da televisão é um pouquinho pequenininha, mas vocês têm os slides aí para acompanhar junto comigo no vídeo, beleza? Então vamos lá. A gente viu semana passada que a corrente russa ela foi criada pelos russos, obviamente, né, pelo próprio nome diz, com aquela historinha linda e maravilhosa que eu contei para vocês sobre a Guerra Fria e a Rússia ter mandado foguetes para fora para a Lua e ter feito, por conta disso, porque lá no espaço não tem gravidade, os astronautas começaram a ficar sem força e aí eles criaram esse tipo de corrente para fortalecimento muscular. A gente viu os parâmetros da corrente russa, a gente fez uma revisão rápida sobre como ocorre a contração muscular. A gente viu lá que nós temos o sarcolema, que dentro do sarcolema nós temos as miofibrilas, dentro das miofibrilas nós temos o sarcômero, e o sarcômero é composto pela actina e a miosina. A gente viu também como que ocorre a contração muscular. Eu sugiro que vocês deem uma revisada de novo nesse assunto, porque é um assunto muito importante, não só para dermato, como para todas as outras áreas da física. Nós vimos sobre a contração muscular, eu mostrei esse gifzinho maravilhoso que eu adoro, da actina e a miosina sendo acionada lá pelas moléculas de cálcio, utilizando o ATP, fazendo a contração muscular. E as indicações. Então, quais são as indicações para a utilização da corrente russa? Então, basicamente, é para um reforço muscular. Então, a corrente russa ela é utilizada para fortalecimento muscular e reforço muscular. Ela também faz o aumento da irrigação sanguínea, aumento do retorno venoso e linfático, ocorre a prevenção e eliminação de aderências musculares, diminui a flacidez e faz também a ativação das fibras musculares tipo 2, que melhora em até 50%, e tipo 1, que melhora só em 20%. Então, o que é hipertrofia, turma? É quando eu tenho um aumento da minha massa muscular. Ela pode ser uma hipertrofia leve, ou uma hipertrofia moderada, ou uma hipertrofia grande. Depende do grau de força muscular que eu vou estar trabalhando em cima daquele músculo. A técnica do ponto motor. Eu quero que vocês façam este mapinha. Eu vou enviar esse mapa para vocês. E eu quero que vocês peguem um corpo humano e coloquem em pontos coloridinhos os mapas da corrente russa, porque seguir esse mapa aqui é muito fácil mesmo, depois que vocês têm eles prontos. Então a gente pode fazer a técnica através do ponto motor ou através da técnica bipolar. O que é a técnica bipolar? Eu preciso ter uma noção muito grande de anatomia, porque eu preciso saber da origem e inserção de cada músculo que eu quero trabalhar durante a utilização da corrente russa. Para não acontecer de eu ter contrações desnecessárias e que não fazem sentido pela fibra muscular. Então eu preciso saber a fibra muscular, de onde ela vai, de onde ela sai, para onde ela vai. Como, por exemplo, o reto abdômen, que tem origem lá da quinta e sétima cartilagens costais, do processo xifoide, do ligamento costo-xifoide, e ele se insere lá no pubis e na sífise púbica. Então, não tem porquê, se eu tenho o reto abdominal vindo daqui até aqui, não tem porquê eu colocar um eletrodo da corrente russa aqui e outro aqui, se a contração muscular ela vai acontecer assim. Então não tem lógica. Eu preciso que a contração aconteça dentro do ventre muscular. Então ele vai vir daqui até aqui. Entenderam? A mesma coisa funciona para o quadríceps ou qualquer outro músculo. Não tem porquê vocês colocarem um eletrodo da corrente russa na parte lá perto do meu trocânter maior e outro eletrodo perto do meu abdutor. Porque a contração ela vai acontecer assim. Não tem porquê ela acontecer assim. Ela tem que acontecer no sentido da fibra muscular. E aqui eu tenho algumas origens e inserções de os músculos que mais são utilizados na corrente russa. Então vamos lá, quais são os músculos que nós mais utilizamos dentro da dermato na corrente russa? Os músculos do abdômen, como o transverso abdômen e os oblíquos, o quadríceps, isquios tibiais e o glúteo.
Então, são os músculos na técnica de corporal que são mais utilizadas na corrente russa. Lá no próximo semestre, se Deus quiser, pessoalmente, a gente vai ver a técnica que é utilizada na corrente russa facial para os músculos da face. Aqui nós temos uma coisa que pode e deve acontecer junto com a eletroestimulação que está acontecendo lá pela corrente russa, que é a contração muscular voluntária. Para que ela serve? Ela serve para maximizar o efeito da corrente russa. Então, se eu tenho um eletrodo lá no meu reto abdominal, eu vou solicitar que a minha paciente faça, junto com a contração da corrente russa, a flexão de tronco, para eu aumentar o recrutamento de fibras musculares, fortalecendo mais ainda o meu reto do abdômen. Quanto tempo que nós vamos fazer a corrente russa? Em indivíduos sedentários, de 30 a 20 minutos por grupo muscular. Em indivíduos ativos, de 30 a 40 minutos. Falei errado. Em indivíduos sedentários, de 10 a 20 minutos por grupo muscular. E indivíduos ativos, de 30 a 40 minutos por grupo muscular. A aplicação, a contração muscular eletricamente provocada é metabolicamente mais desgastante e fadigante que a contração fisiológica voluntária. Por quê? Porque quando eu tenho a corrente elétrica acontecendo ali, eu tenho a contração de algumas unidades motoras, mas elas estão em sincronias. Então, ou seja, quando eu estou com a eletroestimulação acontecendo, eu tenho algumas fibras musculares, não todas as fibras musculares do meu músculo acontecendo, mas elas estão acontecendo sempre em sincronia, sempre juntas. Quando eu tenho a contração voluntária, que não é pela eletroestimulação, vai acontecer uma contração de várias fibras musculares, mas elas não estão sincronizadas. Então, ora umas fibras são mais exigidas, ora outras fibras são mais exigidas. Então, eu tenho esse desgaste um pouco menor quando eu faço a contração muscular voluntária. Por isso que indivíduos que já são treinados, que já fazem academia, quando eles fazem uma sessão de eletroestimulação com a corrente russa, eles sentem dor muscular, sim, e bastante. Em relação à aplicação, sugere-se que o tempo on e off seja de 1 para 2 para músculos com baixo trofismo, que a contração ela vai começar a acontecer lá pelos 10 Hz. O que é esse on-off de 1 para 2? Então, eu vou deixar um tempo ligado e o dobro de tempo desligado, no off, até eu ir com o tempo tentando igualar esse 1 para 2. Se o indivíduo ele é muito sedentário, ele não tem força, ele tem bastante fraqueza muscular, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer 1 para 3. Então, depende aí de paciente para paciente. Como que é feita a aplicação? A aplicação, primeiro a gente faz a limpeza da pele como em qualquer outro procedimento da dermato. Nós vamos posicionar as tiras elásticas, vamos aplicar o gel condutor nos eletrodos sempre. Vamos posicionar os eletrodos nos pontos das áreas a serem tratadas e só depois nós vamos ligar e configurar o aparelho. Para cada tipo de fibra muscular nós temos uma frequência. Então as fibras tônicas ou as fibras vermelhas, que são as fibras do tipo 1, que elas são mais lentas e mais resistentes, a gente vai utilizar a frequência de 20 a 30 Hz. As fibras mistas ou intermediárias, 50 Hz. As fibras fásicas ou brancas, que são aquelas fibras de contração mais rápidas, mais explosivas, a gente vai utilizar a frequência acima de 50 Hz. Então, nós temos alguns modos de aplicação da corrente russa, que são esses daqui. O modo contínuo, então pensem comigo, se eu tenho um modo contínuo, eu tenho uma estimulação contínua do músculo, eu estou trabalhando o quê? Uma isometria, certo? Se eu tenho uma contração constante desse músculo. O modo sincronizado, que cada canal funciona ao mesmo tempo, mas eles vão relaxar e depois contrair de novo. O modo recíproco, que os canais alternam entre si, então contrai aqui, depois contrai aqui, depois contrai aqui, e assim vai. O modo sequencial, que ela vai passando estímulo de canal para canal, que esses dois últimos aqui são bastante utilizados para fazer a drenagem linfática por eletroestimulação. E o modo de desobstrução, que ela vai sequenciar e crescer. Então, começa com uma contração leve e vai aumentando, aumentando, aumentando.
Então, como nós vimos ali, a frequência ela pode ser de 1 até 120 Hz. Lembrando que a maioria das pessoas suporta até no máximo 80 Hz, mas ela vai até 120 Hz também, tá? Na aula prática, se Deus quiser, a gente vai fazer e vocês vão sentir na pele. O rise, o que que ele é? Ele é o tempo da rampa de subida, então é o quanto tempo que eu demoro para minha corrente elétrica estar passando no seu tempo máximo de ligado. O decay, que é a rampa de descida, é o quanto de tempo demora para ele desligar. O on é o tempo ligado e o off é o tempo desligado. E isso a gente precisa estudar muito e entender muito qual que é a indicação do meu paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que ela tem bastante força muscular, ela é uma atleta, ela já está fazendo um reforço muscular maior junto com a eletroestimulação e ela precisa de explosão, ela precisa de uma contração rápida, eu vou colocar um tempo de subida muito devagar? Não, eu vou colocar um tempo de subida rápido e um tempo de descida rápido. Ou se eu tenho uma pessoa que ela demora para fazer essa acomodação da eletroestimulação, a minha rampa de subida ela vai ser bem devagarzinha e a rampa de descida também. Contraindicações: cardiopatas congestivos, portadores de marca-passo, patologias circulatórias, embolias, varizes, tromboflebites, gestantes, hiperhipotensos descompensados, processos infecciosos e inflamatórios, neoplasias, patologias pulmonares, epilepsia e regiões com dermatite ou dermatoses e lesões musculares. Obrigada!